Então, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo aqui pela CVC TV, tá? A sua TV no YouTube, a TV da Escola Cirico Vicente, para a gente ter esse contato durante essa pandemia. Neste bloco 13 tem uma atividade postada no grupo e uma atividade da apostila, ok? Então nós iremos começar pela atividade postada no grupo e na sequência nós vamos explicar a atividade postada no grupo, beleza? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, pode comentar, deixe seu like, tá? Se gostou, se não gostou do vídeo ou dos vídeos que a gente está fazendo. Lembrando que agora não é, eu nem chamo vídeo aula, tá? É uma aula. Eu não estou explicando uma questão, eu estou explicando nesses vídeos. Agora eles são extensos, né? Se bem que no final das contas é menos do que os vídeos quando eu colocava no YouTube. Aí eu coloco no WhatsApp, aí eu colocava os vídeos de cada uma das questões, mas geralmente eram 10 vídeos por semana, né? No WhatsApp. Aí agora eu juntei num só. Então esse vídeo é o vídeo aula, explica todas as questões da atividade, tanto postada no grupo quanto a da apostila. Nesse caso, ou na semana que tem a atividade do livro, como semana passada era do livro e postada no grupo. Esta semana é postada no grupo e ao invés do livro é o da apostila. Beleza? Então vamos começar a explicação da atividade postada no grupo. Beleza? É uma atividade bastante simples, tá? Não vou perder muito tempo com ela. Só uma que essencialmente precisa de cálculo. As outras é apenas análise de planificações de poliedros, ok? Então vamos aqui a explicação. Vamos ver quais são as questões, né? Qual é a questão, e aí depois eu volto para cá para o quadro para mim explicar a primeira questão, ok? Que vai envolver Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Então vejamos aqui, tá aqui. Atividade matemática, bloco 13, postada no grupo. O portão de entrada da casa do senhor Antônio tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Tá aqui o portão representado aqui, dá para ver que aqui é a madeira, né? Embora enquanto vocês olhem para mim não dá para olhar para a sua atividade, mas está aqui, não é isso? Então é isso aqui. Aqui o portão, esse aqui, A, B, C, D. Aí ele quer colocar uma travessa dessa aqui de madeira, né? Uma travessa aqui no portão para fixar melhor. A pergunta é: qual é o comprimento dessa trava de madeira aí, dessa trave de madeira? Ok? Então eu já fiz aqui mais ou menos o desenho, né? Então tá aqui mais ou menos representado o problema lá da questão 1, o portão do seu Antônio. Como a gente pode ver, gente, ó, se nós observarmos aqui, isso aqui é o que? Ah, professor, isso aí é um triângulo retângulo, não é isso? Pronto, aí ele quer saber qual é o comprimento dessa trave de madeira aqui, do ponto A até o ponto C. Então, se é um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, ok? Falta apenas a gente olhar para ele e definir quem são os catetos, quem é a hipotenusa. Alguém lembra qual é a hipotenusa aí? Lembrando, tá aqui, tá vendo o quadradinho com a bolinha, que é o ângulo reto. Para mim ter certeza da hipotenusa, o que é que eu devo fazer? Simplesmente fazer isso.
né? O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então essa trave é justamente a hipotenusa, ok? Então o que eu vou fazer é calcular a hipotenusa. Então, aí ele diz que são 4 metros de comprimento e o portão tem 3 metros de altura. Portanto, se essa é a hipotenusa, esse aqui é um cateto, esse aqui é o outro cateto, beleza? Então, lembrando o teorema de Pitágoras, quem lembra? Eduardo, vamos lá. Raíssa, tá lembrando? Marina. A Renata disse que tá lembrando. Eu ouvi ela falar aí na casa dela. Por pensamento, né? Sami também disse que lembra. Muito bom, Sami. Beleza. Vamos lá. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não é isso, gente? Esse é o teorema de Pitágoras que a gente já conhece. Então, aí aqui no meu conjuntinho de letras, né? Na minha sopinha de letras. Esse aqui é quem? A hipotenusa, né? O A sozinho. E os dois aqui, o B mais o C ao quadrado, são os catetos, né? Por isso o teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Porque aqui eu já boto logo invertido. Até porque eu estou querendo encontrar a hipotenusa, é a travezinha aqui de madeira do portão. Por isso que em alguns casos você encontra B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado. É só inverter, não muda nada. Então agora é só substituir, né, gente? Quem é a hipotenusa? É aquilo que eu estou querendo. É a trave. Então eu vou repetir o A ao quadrado. Por quê? Porque é ele que eu estou atrás. É essa hipotenusa que eu estou atrás. Não é isso? Já o B e o C é o 3 e o 4. A ordem vocês quem manda, não é isso? Vou botar aqui logo como 4. Primeiro cateto eu vou dizer que é 4. Então você bota 4 ao quadrado. E qual é o outro cateto? Se um é 4, o outro vai ser 3. Mais 3 ao quadrado. Opa, o professor vai fazer. Vou não. Pronto. Só mostrar isso aí. Agora é com vocês, tá? Como é que você daí pra frente? O que é que eu vou só fazer? Pronto, você repete o A ao quadrado, porque você está indo atrás dele. Não é isso? Você está indo atrás da hipotenusa. Aí você, ó, tem potência e tem adição. Qual é o que você deve fazer primeiro? A adição, né? A potência, não é? Primeiro você tem que fazer 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Aí depois é que você soma os dois. Ok? Então, vamos lá. Tá desse jeitinho aí. Você pegou seu lápis. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Vim aqui, 4 ao quadrado, dá tanto. Aí bota o sinal de mais. 3 ao quadrado, tanto. Aí bota aqui. Depois soma os dois valores que deu. E por último, para encontrar o valor da hipotenusa, você tira a raiz quadrada dessa soma. Pronto. Beleza? Só relembrando, o professor passou aqui, eu pisquei, não entendi. Eu tiro, eu faço 4 ao quadrado, faço 3 ao quadrado, somo os dois. Depois que eu somo, eu faço o quê? Não está ao quadrado, o A não é ao quadrado, aí você faz o inverte. Tira a raiz quadrada da soma que deu aqui. Pronto, é só tirar a raiz quadrada, que aí será o valor do A, será o valor da hipotenusa, será o valor da trave de madeira. Ok? Tranquilo? Então não tem mais delongas, é apenas isso. Só um detalhezinho. A gente lembra, não é? 4 ao quadrado, o que é para fazer? É 4 vezes 2, para dar 8. Não, professor, isso aí a gente já sabe. 4 ao quadrado significa que é o 4 duas vezes.
4 vezes 4. O 3 ao quadrado do mesmo jeito. A gente já sabe que 3 ao quadrado é o 3 duas vezes. 3 vezes 3. Não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, né? Beleza? Vamos olhar agora a segunda questão. Praticamente as outras não vai ter nem necessidade de eu voltar aqui para vocês. Dá pra gente analisar por lá só olhando, tá certo? Vamos aqui. Ok? Então vamos aqui. Tem aqui, chegando umas mensagens aqui no WhatsApp aqui. Então vamos lá. 2. É comum encontrar em acampamento barracas com fundo e que tem a forma apresentada na figura abaixo. Tá aqui. Isso aqui é como se fosse uma barraca de camp ou de acampamento, né? Nesse formato aqui. Aí a pergunta é: qual desenho representa a planificação dessa barraca? Beleza, gente? Um negócio desse aqui jamais pode... Vou desativar aqui o WhatsApp daqui, gente, porque ele está perturbando, tá? Então eu vou desativá-lo aqui do computador. Pronto, desativei para ele não ficar perturbando aqui. Então, tá aí o desenho, né, dessa barraca de acampamento. Aí ele quer saber qual desenho representa a planificação dessa barraca aqui. Essa aqui, jamais, né? Uma maneira de você saber, gente, é você contar as partezinhas aqui. Imagine que você pegasse uma tesoura e fosse abrir esses cantinhos aqui, né? Abrir nos cantos, cortar para planificar, ok? Aí você vê que aqui tem um lado, uma face, do lado de cá tem outra face, embaixo tem outra face retangular, né? Ou seja, tem 3 faces retangular. Essa aqui da frente, uma lá do lado esquerdo e outra embaixo, são retangular. E as dos cantos, desse cantinho e desse cantinho aqui, são triangulares. Portanto, em qual das opções eu tenho 3 retângulos e 2 triângulos? Pronto, é só escolher essa que tem 3 retângulos e 2 triângulos, a planificação. Na questão 3, galera, uma embalagem tem o formato de um cubo, como mostra a figura abaixo. Tá aí o cubo, né? Um dado. Não, Sam, não vou perguntar. Agora é no YouTube. No YouTube tem um alcance grande. Eu não vou perguntar, tá? Porque eu tenho quase certeza que vocês aí em casa durante essa pandemia devem ter comprado algum para brincar com o pai, com a mãe, né? Então deve ter. Mas um cubo é igual a um dado, né? É um dado que a gente conhece, aqueles dados que numerado de 1 até o 6, né? Pronto. Uma possível planificação desta embalagem qual é? Da mesma forma, como é um cubo, já sei que tem uma face desse lado, outra dessa, outra aqui, outra lá de trás, uma em cima e outra embaixo. Portanto, 6. Então, a primeira coisa vai ter que... A minha planificação tem que ter 6. Tem que ter 6 quadradinhos, né? Vamos olhar de 1, 2, 3, 4, 5. Se alguém marcar 5, merece uma chulipa, né? Como se diz aqui no Ceará, né? Porque a D não pode ser, porque só tem 5 quadrados. E o cubo tem 6. São 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A C também não pode ser, não é? Então, o seu campo de acerto já está muito bom. Ou seja, ou é A ou é a B. Tá de brincadeira comigo, né? Se alguém não souber entre A e a B, a planificação de um cubo. E a questão 4. Observe a representação de um tetaedro regular.
Tetaedro, professor, que diabo é tetaedro? Tetaedro é um poliedro, tá, gente? E por que é chamado tetraedro? Porque ele tem 4 faces, tá certo? 4 faces. Cadê as 4 faces aqui que eu não tô vendo, professor? Olha, como tem um aqui na direita. Eu espero que vocês estejam vendo o mouse andar, né? Percorrer aqui. Tá aqui um na direita. Outro aqui na esquerda. Um embaixo. Uma face embaixo. E essa aqui na minha frente. Portanto, 4 faces. Por isso que é chamado tetaedro. Que é um tetacampeão. É um time, uma pessoa que foi campeão 4 vezes. Chama-se tetracampeão. Tetaedro, que tem 4 faces. Então, qual dessas planificações é desse tetaedro regular aí? E por que é regular? Porque todos os lados são, todas as faces são do mesmo tamanho. Por isso que é chamado tetaedro regular. Porque as 4 faces são todas do mesmo tamanho. Beleza, gente? Então vamos analisar aqui a letra A. Quantas faces tem o tetaedro? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então a A jamais pode ser, né? Que aqui na A tem E5. Tem E5. E mais um detalhe. Todas as faces aqui do tetaedro tem que forma de um triângulo, né? Então aqui, além de ter 5, ainda é um quadrado, tem um quadrado, então jamais pode ser. Precisa nem dizer, né, gente, qual é. Essa aqui tem só 3, né? A D tem só 3. Então a A e a D, quem marcasse, merecia levar uma chulipa, como se diz no Ceará, né? É verdade? Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que nenhum iria marcar, não é isso? Então pronto, o campo de acerto caiu para B e a C. Todas tem 4. Só que, será que essa C aqui teria como a gente montar ele para ele ficar desse jeito? Só se separasse as peças, né? Mas numa planificação a gente não separa as peças, né, gente? Não separa os lados. Por isso chama-se planificação. Então pronto, gente. No bloco 13, por ter essas imagens aí, toma muito espaço, só coube essas 4 questões, ok? Então, simples, beleza, tranquilo, ok? Então, terminado a explicação, viu como foi fácil? Talvez muitos tenham se achado até dizer, eu não vou nem assistir o vídeo, não precisa, né? Sei, aí é com cada um. Então, vamos agora para a atividade da apostila, beleza? Na atividade da apostila, gente, não tem como eu mostrar, como eu acabei de mostrar aqui, a atividade no próprio vídeo, né? Porque aqui tem um sistema, eu tenho um programa, que se tiver no computador, o que eu quero mostrar, dá para mim mostrar no vídeo. A apostila eu não tenho no computador. A apostila eu tenho igual a vocês, tá? Aqui, certo? A mesma apostila que vocês têm aí, aqui é a minha, né? Eu trouxe lá da escola quando houve a paralisação, justamente para mim poder passar os conteúdos, dizer qual é, explicar. Então tá aqui, eu vou estar olhando para cá para mim poder estar explicando a vocês, ok? Então vamos para explicação da apostila, beleza, galera? Galera, estamos aqui com o vídeo, né, dando continuidade à videoaula desse bloco 13. Estamos aqui agora com a apostila, tá? Nessa lição 9, começa na página 80, a lição 9, e vai até a página... A lição 9 começa na 80 e vai até a página 87.
São 4 atividades, não é isso? E vai falar de quê? Ângulos e triângulo retângulo. É esse o assunto nas 4 atividades, ok? Então, na primeira questão, na primeira atividade dessa lição 9, aqui no bloco 13, pede para a gente primeiro relembrar, tá? Um assuntozinho, os ângulos, tá? E eu fiz aqui um resumo aqui, que é o que está aqui na apostila, recordando, para a gente lembrar, porque a questão vai depender muito disso. Beleza? Então, vejamos. Tá aqui um ângulo de uma volta, né? Quando a pessoa dá um giro todinho, 360 graus. Meia volta, 180 graus, né? A metade, né? Meia volta, metade de 360, 180. Um quarto de volta. Tá aí, isso aqui é um quarto de volta. O que eu fiz? Eu quero um quarto. Eu peguei o quarto, eu peguei a volta todinha e parti em 4 partes e tirei 3. Só deixei o 1/4. Pronto. Aí. Mede o que? 90 graus. Por quê? 360 dividido para 4 dá 90. E aqui já é 3/4, ou seja, eu só tirei 1/4 dos 4 quartos, que é a volta completa, eu tirei só 3. Aí eu chamo de 3/4 aqui, ó. Só tirei esse aqui, ó, que é como se fosse esse aqui, ó, né? Para formar a volta completa. Então 3/4 mede quanto? 260 graus. 1/4, né? 90. 90, 180, 270. Ok? Pra gente. Por que eu tô vendo isso, professor? Porque a atividade 1 já vai pedir isso aqui. Ok? Tá aqui. Observe a figura ao lado. Para qual estabelecimento o menino ficará de frente se realizar um giro de 1/4 de volta para a direita, meia volta para a esquerda, 3/4 de volta para a direita, 2 voltas para a esquerda. Lembrando que o menino está bem em pé aqui, ó, bem no cruzamento, olhando para a padaria, de frente para a padaria. Ok? Aí tem esses 4 pontinhos. É isso que nós vamos responder, vocês irão responder na questão, na atividade 1. Então, vamos compreender, né? Vou dar umas rápidas pinceladas. Qual é a tarefa proposta na atividade? Esses 4 pontinhos, né? Para o menino saber cadê? Para qual estabelecimento o menino ficará de frente se realizar um giro de 1/4 de volta. Você tem que começar assim. Para qual estabelecimento? Saber, vamos ajeitar, né? Saber para qual estabelecimento o menino ficará de frente se realizar um giro de uma volta. Tem que botar tudo isso, professor? Tem. Tá? Tem. B. O menino está de frente para qual estabelecimento? Já falei, né? Olha aqui, o menino está olhando para onde? O menino está olhando para... Está de frente para a farmácia. Você está precisando trocar os seus óculos ou comprar um. Botar um, né? Ele está de frente para a padaria, não é? C. O menino está de costa para onde? Se ele está de frente para a padaria, ele está de costa para onde? Só olhar no desenho, né? Qual estabelecimento está à direita do menino? Se ele está de frente para a padaria, desse jeito, o que está à direita? Já tá até dando para você ver, né? E a D? Qual está à esquerda? Né? Já dá até para você responder só olhando para aí, né? Tá dando para ver? À esquerda? Apareceu o nome? Apareceu. Não é isso. Responda. Acho que responda. Indique quantos graus corresponde um giro de 1/4 de volta. Quantos graus é 1/4 de volta? Não estiver dando para ver no vídeo, é só olhar no recorde aqui da apostila que você vai saber.
e responda ao primeiro item da atividade. Então, é o primeiro item da atividade. Qual estabelecimento o menino ficará de frente, dando 1/4 de volta para a direita? Então ele está aqui, ó. Ele está bem aqui, né? Aí se ele der 1/4 de volta, 1/4 de volta não é isso, né? Não é só assim, ó, né? Então, tá aqui o menino. Tá de frente para a padaria. Se ele der 1/4 de volta para a direita não é para lá, né? Ó, ele vai, fica onde? Beleza, professor. Esse professor meu, ele é... Não, vou dizer não. Ao dar um giro de 1/4 de volta, né? Que é o que você vai responder. Para a direita, o menino ficará de frente para onde? Para onde? Tá aqui o menino. Tá de frente para lá. Virou para 1/4 de volta para a direita. Encontrou? B. Indique quantos graus corresponde um giro de meia volta. E responda ao segundo item da atividade. Agora, quanto é? Quantos graus corresponde um giro de meia volta? Meia volta, meia volta. Meia volta. Aí, vamos olhar qual é o estabelecimento que o menino vai parar se ele der meia volta. Ele tá aqui, né? A posição é essa do menino, né? Aí 1/4, meia volta. Não é isso? Meia volta. Ele saiu daqui e veio pra cá, né? Meia volta, não é essa? Não é isso? Então ele veio pra... Na letra C. Aí é só responder. Ao dar o giro de meia volta pra esquerda. Ah, é pra esquerda, né? Opa, desculpa. Mas vai dar no mesmo, gente. Ó, se ele der... Tá aqui ele, né? Aí vai dar meia volta pra esquerda. Se é meia volta, tanto faz pra direita quanto pra esquerda, ele vai parar no mesmo canto, não é isso? E C. Indique quantos graus corresponde um giro de 3/4 de volta e responda ao terceiro item. 3/4 de volta é 270, né? 3/4. Aí a terceira pergunta é: qual estabelecimento que o menino ficará se der 3/4 de volta para a direita? Então tá aqui ele. 1, 2 e 3, né? E virou 3, né? Aonde é que ele vai ficar? Aqui, né? Se ele der 3/4 para a direita. E por último, indique quantos graus corresponde um giro de uma volta e responda ao item da atividade. Ao dar o giro de 2 voltas para a esquerda, o menino ficará de frente para onde? Então ele está olhando para cá, né? Para a padaria. Se ele der uma volta completa, ele vai acontecer o quê? Vai voltar para o mesmo canto, né não? Se ele der uma volta, ó, ou para a direita ou para a esquerda, girou, voltou para o mesmo canto, não foi? Beleza, gente. É tranquilo essa atividade aí, não é? Ok. Vamos para atividade 2. A atividade 2 tem uns triângulos aqui. Então eu vou dar uma pausazinha aqui para mim fazer os desenhos para gente continuar, ok? Então, dando continuidade aqui a atividade 2 agora, né, da lição 9. Vamos para... Aí tem explicando aqui o teorema de Pitágoras que nós já vimos neste vídeo lá na atividade postada no grupo, não é? Então, não vamos nem ler aqui, observar esse recorde. Eu não sei você que tiver alguma dúvida, tá aqui um recordezinho aqui na apostila, ó, mostrando justamente o teorema de Pitágoras. Observe os triângulos retângulos a seguir. Todos os 4 triângulos aqui da atividade 2 são triângulos retângulos. Aí tem um triângulo, ó, 3/4, o outro lado é x. Tem um lado raiz de 2, o outro lado raiz de 6 e o outro lado y. Raiz de 7, o outro lado y. 5, um lado 5, um lado 7, um lado z. Um lado raiz de 12, raiz quadrada de 12, o outro lado 1 e o outro lado w. O que ele quer que a gente faça mesmo? Calcule as medidas indicadas por x, y, z, w. Nesta questão, vocês vão... Se não aprender agora, não aprende mais não, né?
calcular o teorema de Pitágoras 4 vezes. Vão calcular o teorema de Pitágoras para encontrar o x. Depois vão calcular o teorema de Pitágoras para encontrar o y. Vão calcular o teorema de Pitágoras para encontrar o z e para encontrar o w. Ou seja, vocês irão fazer 4 vezes. Dando umas pinceladas na questão do compreenda, né? A parte aqui do compreenda. Qual é a tarefa proposta na atividade? Só escrever o pontinho vermelho que tem aí. Calcular, só mude o cálculo por calcular. Calcular as medidas indicadas por x, y, w e z. B. Indica as medidas apontadas por x, y e w correspondente à medida de catetos ou de hipotenusa. Agora o que ele está pedindo é que vocês, e eu já ia pedir isso, dizer assim, o x é um cateto ou é a hipotenusa? Ok? Vamos logo fazer isso. E aí, para mim não escrever tudo, eu vou colocar a letra C para cateto, a letra H se for hipotenusa. Então, gente, esse x, ele é um cateto ou ele é a hipotenusa? Lembra que, tá aqui o ângulo reto, aí é só eu pegar e fazer isso. Aonde apontar para o lado oposto é a hipotenusa. Então, no caso, esse x aqui é a hipotenusa. Pronto. Então, lá na letra B, você vai e bota assim, x é hipotenusa. Entenderam? Vamos agora para o y. O y tá aqui de novo o ângulo reto. Então o y também é hipotenusa, não é? O y é hipotenusa. Então na letra, lá na B, y é hipotenusa. Vamos olhar o z. E agora, gente, o z é a hipotenusa, tá aqui o ângulo reto. O ângulo reto, a hipotenusa agora é um 7, né? Então, se a hipotenusa é o 7, esse z é um cateto, não é isso? É, professor, é o cateto. Então, bota a letra C aqui. Cateto. Aí lá na questão, tá dando para ver, vocês verem aqui, mas é a letra C, né? Cateto. Aí lá na questão vocês vão dizer, lá na B, Z é um cateto. E o W, de novo, tá aqui o ângulo reto, tá ok? Tá aqui o ângulo reto. Tá, o lado oposto é justamente o W, né? Portanto, o W é hipotenusa. Então, lá na questão B, no item B, vocês colocam lá. W é hipotenusa, beleza? A C, do compreenda. Que teorema permite calcular medidas desconhecidas dos lados de triângulo retângulo? Qual é o teorema? Explique esse teorema. Como é o teorema? Vamos lá. Precisa eu dizer o teorema não, né? Teorema de Pitágoras, né? Triângulo retângulo eu já pedi. Quando a gente falar em triângulo retângulo, vamos se lembrar do Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? A soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. De novo, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Pronto, é só escrever aqui na letra C. Responda. Identifique qual das expressões abaixo permite calcular o valor de x no triângulo roxo. O meu aqui não tem roxo não, mas o triângulo roxo é esse, né? Que está na apostila com a cor roxa, porque é o x. Então, qual seria dessas aqui? Né? Já está feitinho para você. Só que a Tânia me chamou a atenção. Tem um erro aí na apostila, né? Por exemplo, o primeiro item aí da questão tá assim, ó. X ao quadrado igual a 3 ao cubo mais 4 ao quadrado. Na verdade,
vocês consertem, foi erro da apostila. Não é para ter um 3 aqui não, é para ter um 2, viu? Então é a primeira questão. Tá lembrado? Professor, cadê o A, B, C? Já tá montado, gente. Já tá montado, ele não quer que calcule, é o X. Então tá aqui. O que muda aqui, aí vocês apaguem esse 3 e bote o 2. E aí, viu? Como essa daqui foi a questão 1 lá no início do vídeo, no coisa. Então essa daqui precisa perder tempo, não é isso? Vocês vão tirar de letra, ok? Para calcular o valor do X. Aí ele pede, agora determine o valor do X. Se não se lembrar mais como fazer, assista o começo do vídeo. Ou olhe na atividade postada no grupo que você foi fazendo, me acompanhando, né? Que é igual, 3, 4, tá vendo? Os catetos 3 e 4, igualzinho lá. Determine os valores de Y e W. Todos eles serão para Z e W. São os que também são hipotenusa, não é? Então, você vem... Por isso que ele pede logo, calcule o valor Y e W, porque Z e W, Z? Não, Y e W, porque são os outros dois em que as letras são hipotenusa, então é do mesmo jeito. Lembram? Vou botar o teorema de Pitágoras, não é apresentado desta forma. B ao quadrado mais C ao quadrado, não é isso, gente? Correto? Bem, mas como eu quero encontrar o valor do Y, e o valor do Y é justamente a hipotenusa, eu vou trocar esse A pelo Y. Pronto, foi igual lá para encontrar o valor do X. Lembra que tinha já o X ao quadrado no lugar do A ao quadrado? Pronto. Quem são os catetos? 1 é raiz quadrada de 2, então vai lá, raiz quadrada de 2. Aqui, por se tratar de uma raiz quadrada, você deve botar ele entre parênteses, ok? Mais o outro cateto ao quadrado. Qual é o outro cateto? Raiz quadrada de 7. Aí ao quadrado. Vixe, professor, agora lascou. Lascou não, gente. Na semana passada, no bloco 12, na atividade do livro, nós vimos o que acontece se eu tenho um 2 e tenho um 2 aqui. Vocês lembram? Pronto. Professor, mas era aqui em cima do 7. Aqui tá em cima do... Tá não, gente. O parêntese é só por causa da raiz. Mas se eu apagar esse parêntese... Esse 2 vai ficar onde? Em cima do 7. Do mesmo jeito, se eu apagar esse parênteses, esse 2 está onde? Está em cima do 2. E aí nós aprendemos, não aprendemos? Faz o que mesmo? Como aqui tem 2, corta, o que acontece? O 7 sai fora, não é? Pronto, gente. É porque às vezes a gente se assusta com pouca coisa. Então... é só você pegar e fazer isso. Aqui tem o 2, fazer aquilo que nós aprendemos na aula passada. Se aqui tem 2 no índice da raiz, não tem? Quando não tem nada é porque tem um 2. E aqui o 2 é ao quadrado, corta esse 2 com esse 2. O que acontece? Esse 2 sai para fora, não é? A mesma coisa aqui com 7. Como não tem nada... E a gente já aprendeu que quando não tiver nada é porque é ao quadrado, é porque é um 2 que tem escondido aqui. Então, se aqui tem 2 e o 7 é ao quadrado, corta esse 2 com esse 2, esse 7 sai fora. Pronto. Resolvida a potência aí, qual é o próximo passo? Somar, não é isso? Soma 2 mais 7, o resultado vai dar o quê? O resultado eu faço o quê? Tira a raiz quadrada, não é isso? Quando eu somo, pronto, fiz as potências. Primeira coisa. Segunda coisa, somo.
E para a terceira e última, o que é que eu faço? Pego a soma e tiro a raiz quadrada. Então você vai somar 2 mais 7, o total que der, tira a raiz quadrada desse total. Aí é quem? É o valor do y, certo? Beleza? Por que que eu tiro raiz quadrada, professor? Porque o y é ao quadrado. Então eu passo para o outro lado, esse ao quadrado, como raiz quadrada, que eu já mostrei isso a vocês. Então, aí vocês encontram o valor do y. Faz o mesmo agora para encontrar o valor do w. O w, de novo, tem uma raiz de 2, mas vocês já estão craques, não é? Vamos lá. Ele não é a hipotenusa, o w não é a hipotenusa, então eu troco ele pela letra A, que esse aqui é a hipotenusa. Quem são os catetos? Um cateto é 1, o outro cateto é 12. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais o outro cateto, raiz quadrada de 12. Então, por se tratar de uma raiz quadrada, eu devo fazer assim. E acabei de ver um exemplo disso aqui que me assustou no começo, mas o professor depois mostrou que não tem nenhum problema. É simples. Aí você primeiro resolve as potências. É a primeira coisa que você deve fazer. Resolver a potência. 1 ao quadrado dá 1. Bota o sinal de mais. Aqui dá o quê? Raiz quadrada de 12 ao quadrado. Como tem 2 aqui, tem 2 aqui, corta eles e esse 12 sai para fora, não é? Então vai ficar 12. Então, 1 mais 12, aí é só somar, né? 13. 13. Vamos fazer o seguinte. Vai dar 13, não é? Como 13, o número 13 não tem raiz quadrada exata, você vai deixar raiz quadrada de 13 mesmo, como sendo a hipotenusa, beleza? Não precisa fatorar não. Não precisa tirar a raiz quadrada para dar um número decimal não. Por que que eu vou permitir isso? Porque ele está dando uma dos catetos como raiz quadrada. Então a hipotenusa pode deixar como raiz quadrada. No caso aqui, 1 mais 2, né? 13, né? Aí, para você encontrar o valor do W, o que que tu teria que fazer? Não era tirar a raiz quadrada de 13, só que a raiz quadrada de 13 não tem raiz quadrada exata, tá? Certo? Então você deixa como raiz quadrada mesmo. Ó, tá vendo? Aqui tá W ao quadrado, você passa para o outro lado, raiz quadrada de 13. Pronto. Já é a resposta. O valor do W é raiz quadrada de 13, ok? Sem problema. E por último, encontrar o valor do W. Onde é que pede o valor do W? Do W, não, do Z, né? O W nós já acabamos de fazer. O Z é lá na letra C. Primeiro na letra C, qual seria uma expressão aí, gente, para calcular o valor do Z? Será que era a primeira? Z ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, será? Quando está desse jeito, Z ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, significa, se tiver desse jeito, que esse Z é hipotenusa, né? A hipotenusa não é a que fica sozinha aqui, e os outros dois que a gente soma são os catetos. Ah, professor, então não é esse não. Por que que não é essa daí? Porque o Z não é uma hipotenusa, o Z é um cateto. Então, não posso marcar essa primeira opção aqui, entendeu? Porque o C é um cateto. Tem que ser uma fórmula em que o C, o valor do C fique do lado direito, com aquela somazinha. Fulano ao quadrado mais Beltrano. Então qual é a opção? Qual é a opção? É
5 ao quadrado é igual a Z. É essa opção aqui. 5 ao quadrado. Ah, professor, então já entendi. Então é essa daí. Então é essa daí. Porque o Z tá lá. O Z é um cateto. O Z é um cateto. Verdade. Quem é a hipotenusa aqui? Quem é a hipotenusa? É o 5 ou é o 7? Ó o ângulo reto. Ó o ângulo reto. Ih, professor, a hipotenusa é o 7. Então não pode ser essa. Porque se o 5 ao quadrado tá aqui, tá dizendo que esse 5 ao quadrado é a hipotenusa. Quem tá do lado, quem fica aqui sozinho antes do igual, significa a hipotenusa. Então não é essa. Ah, agora entendi, professor. Então é essa aqui, não é? É essa aqui é a fórmula para calcular o valor do Z. Certo? Que é o que... Já que está aqui, vamos fazer por ela, né? Já está montada, então não vou mais perder tempo. 5 ao quadrado. Pronto, gente. É só resolver. Tá? Só subir lá para cima para dar para a gente fazer. Então pronto. Entendeu como é? Como eu quero. Como eu já sei que a hipotenusa é 7 e um cateto é 5, então a hipotenusa 7 fica no canto dela e o 5. Aí aqui, só aqui que se você quiser, poderia botar primeiro o 5 ao quadrado, depois o Z ao quadrado. Como eu já disse, a ordem não importa. Então pronto, gente. Aqui é só responder. 7 ao quadrado dá 49. Não é isso? Z ao quadrado. Não sei quanto é. Vou repetir. Mais 5 ao quadrado. 25. Não é isso? 5 vezes 5. Pronto, virou basicamente uma equação normal. Né? Me diga uma coisa, qual é a posição correta, o lado correto das incógnitas numa equação? Do lado direito ou do lado esquerdo da igualdade? As incógnitas, as letras. Ah, professor, agora me lembrei, o senhor no início do ano explicou isso, né? Nós revimos as equações de primeiro grau, de segundo grau. Do lado esquerdo, as incógnitas, as letras devem ficar do lado de cá. E os números do lado direito do sinal de igual, não é? E então o que tem de errado aqui? Professor, o Z está errado, o Z ao quadrado está errado e o 49 também está errado, né? Por quê? Porque o 49 é número, é para estar do lado direito, junto com o 25. O Z ao quadrado é a incógnita, o canto dele é do lado esquerdo. Então você agora vai só consertar. Traz o Z ao quadrado para cá. Vamos trazer ele menos Z ao quadrado. Repete o 25. Só lembrando que quando ele está errado, que ele muda, que ele tem que vir de um canto para o outro, de um lado para o outro, ele vem com sinal trocado. Ó. Aqui nesse Z tem um maisinho escondido. Quando ele passou para o lado esquerdo, ele veio menos Z ao quadrado. O mesmo vai acontecer com o 49. Como não tem nada aqui, eu sei que tem um sinalzinho de mais escondido. Quando ele for para o lado de lá, ele vai como menos 49. Aí agora é só resolver aqui. O que significa isso? Que eu tenho 49, que eu tenho 25 e devo 49, não é isso? Se eu tenho 25 e devo 49, quanto é que sobra caso eu pague? Professor, ainda vou ficar devendo 24. Vou ficar devendo 24. Pronto. Aí veja uma coisa. Como aqui tem menos, aqui tem menos.
vamos ter que eliminar esse menos. Como é que eu elimino, professor? Você simplesmente multiplica por menos 1. Esse menos 1 só serve para trocar esse sinal, ó. Menos vezes menos, mais. Viu? Então já virou mais. Menos vezes menos, mais. Então pronto. Z igual a 24. Da mesma maneira, não... Aí não é para tirar a raiz quadrada de 24? Não tem raiz quadrada exata de 24. Então, o que é que você vai fazer? Você pode deixar como raiz quadrada mesmo, tá? Z igual raiz quadrada de 24, beleza? Precisa ir fatorar o 24, não. Por que que eu estou deixando essa oportunidade? Porque na questão já tem valores como raiz quadrada, beleza? Então vou dar uma pausa aqui para mim olhar aqui, folhear as páginas da atividade 3. Então, dando continuidade aqui à atividade da apostila, né? Agora nós temos a atividade 3, ok? Na atividade 3 diz assim: Pedro e Caio estão soltando pipas no parque. Em um determinado momento, cada um deles usou toda a linha do carretel, deixando-a bem esticada, conforme a ilustração a seguir. Aí tem uma ilustração que eu fiz aqui, tá? Nesse exato momento, Pedro disse a Caio que sua pipa estava mais alta que a dele. Considerando que a distância do carretel até o chão é a mesma em ambos os casos, podemos afirmar que Pedro tem razão? É isso que nós vamos ter que responder. Tá aqui, Pedro, Caio, tão bonitinho, meu Pedro e o Caio, muito bem. Então considera que Pedro, qualquer um, não importa quem é Pedro, quem é Caio, tá? Vamos imaginar, o que importa é para saber se o Caio tem razão quando diz que a pipa estava mais alta. Então basta que o resultado seja diferente. O Pedro... Não, se bem que tá aqui, né? O primeiro é o Pedro. Aliás, esse é o Pedro. E esse é o Caio. Ok? Então vejamos. Todas elas formam um triângulo retângulo. A altura é essa aqui, ó, né? Aqui é o chão, considere como um chão. E aqui é onde está a pipa do Caio, do Pedro. Aqui é o chão e aqui é a altura da pipa do Pedro. E aqui é a linha, né? E eles estão com o carretel, segurando o carretel de linha na mão. Aí, para saber, considerando que a distância do carretel até o chão, tá, daqui para cá, seja a mesma, que ambos estejam segurando o carretel aqui e a mesma distância seja a mesma, portanto nula, né, zero. Essa distância não importa, ok? Podemos afirmar que Pedro tem razão, porque o Pedro disse que a pipa dele estava mais alta. Então vamos lá. No compreenda aqui umas rápidas pinceladas, gente, para a gente finalizar. Já está com 34 minutos esse vídeo aqui, essa parte aqui do vídeo, né, da apostila, para não ficar muito extensa. Essa parte do compreenda vocês se garantem. O que é pedido na atividade é saber se o que o Pedro disse tem razão, né? Saber se o que o Pedro disse tem razão, que a sua pipa é mais alta que a do Caio. Considere os triângulos retângulos destacados na ilustração. A que distância entre o carretel e a pipa corresponde a um cateto ou a hipotenusa? Considere esses triângulos retângulos aí, destacado. A distância entre o carretel e a pipa, aqui a pipa, está aqui o carretel, essa distância corresponde a um cateto ou a hipotenusa? Ó, gente, olha para cá, tá aqui. Ok? Aqui é a altura da pipa, aqui é a distância até o Pedro e aqui é a linha. Tá aqui a pipa, tá aqui o carretel na mão do Pedro. Essa linhazinha aqui, gente, é um cateto ou a hipotenusa? Ó o ângulo reto, ó. Então,
A linha até o carretel é a hipotenusa, não é isso? A altura de cada pipa corresponde a um dos catetos ou a hipotenusa? A altura é essa, né? Que o chão, a pipa está aqui. Essa altura é cateto, né? Se a linha é a hipotenusa, a altura é cateto, correto? D. Que teorema permite calcular triângulos retângulos? Teorema de Pitágoras, né? Responda. Considera os triângulos retângulos formados pela pipa de Caio e de Pedro. Indica a medida da hipotenusa e dos catetos de cada triângulo. Então você vai estar assim, ó. Pedro. Vamos logo para o Pedro. Pedro. Quais são os catetos do Pedro? Quem é o cateto do Pedro? 120 metros, não é? A gente já sabe que a linha é a hipotenusa. Então, o cateto é a distância daqui até a mão dele, né? 120 metros. Então, cateto, 120 metros. Qual é o outro cateto? Vamos chamar de X, né? Já que ninguém sabe qual é essa altura, é justamente o que se quer saber. X. A hipotenusa do Pedro, do triângulo aqui do Pedro, a hipotenusa é essa, né? 150 metros. Pronto, então essa é a do Pedro. Você tem que escrever isso daí como a resposta para o triângulo do Pedro. Aí faz a mesma coisa para o Caio. O Caio é essa. Um cateto é 20 vezes raiz quadrada de 22 e a hipotenusa 130. E o outro cateto você pode chamar de Y. Esse cateto, que é a altura, você pode chamar de Y. Então faz do mesmo jeito. Caio, catetos, cateto 20, raiz de 22, né? Vou apagar aqui, tá? Pronto, você já pegou isso aqui, agora faz o mesmo para o Caio. Caio. Cateto 20 raiz de 22, tá aqui, ó. Essa aqui, ó. 20 raiz de 22 vezes raiz de 22. E o outro cateto vamos chamar de Y. É isso? E a hipotenusa do Caio, 130 metros, ó. É essa linhazinha do carretel até a pipa, 130 metros. Então, 130 metros. Então, essa aqui é a resposta da A do Responda Aí, beleza? Aí ele diz aí, explicando como é que a gente tira a raiz quadrada de um número exato, chamado quadrado perfeito, mas ninguém vai com isso não. Considera a medida da altura da pipa de Pedro e use o teorema de Pitágoras para determinar. O que nós vamos fazer agora é fazer o teorema de Pitágoras duas vezes. Uma para calcular a altura da pipa do Pedro e outra para a altura do Caio, para a gente poder comparar. É só isso, gente. Daí para frente é só isso que você tem que fazer aqui na C e na D, tá? Na B, na C e na D. Ok? É só isso. Vou até deixar aqui a apostila, porque tudo que vai fazer eu vou só ajudar vocês a montar os cálculos. Vocês já sabem como resolver teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer logo o teorema de Pitágoras para a gente descobrir a altura da pipa do Pedro, que é o X aqui. Já sabemos quem é o cateto, quem é a hipotenusa. Vamos só montar. Vou escrever aqui a fórmula do teorema de Pitágoras, né? Não existe fórmula de teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a hipotenusa, que a gente já sabe aqui no Pedro. Essa hipotenusa é 150 metros. Portanto, no lugar do A ao quadrado, eu vou botar 150 metros. O outro cateto aqui do Pedro é 120 metros. Então, 120 metros ao quadrado.
E o outro cateto é x. É justamente aquilo que eu quero encontrar. Então eu vou e boto x ao quadrado. Pronto, gente. É só resolver esse teorema que você saberá qual é a altura da pipa do Pedro. Aí faz a mesma coisa para a altura, para descobrir a altura da pipa do Caio. Agora para a pipa do Caio. E aqui eu vou ajudar essa. Aí vocês fazem a do Caio sozinha, beleza? Vamos lá. Então tá aqui. Substituir, o que é que eu vou fazer? Primeiro resolve as potências, não é isso? 150 ao quadrado dá quanto? 150 vezes 150. 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 1 é 1. 12 vai 1. 1 mais 1, 2. Dá 22.500. 22.500. 120 ao quadrado. 120. Saúde. Né, Raíssa? Saúde. Mas não estou com Covid, não. Foi só um espirrozinho mesmo, viu? 120 ao quadrado. Aí você faz 120 ao quadrado. 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. 4. 1. 14.400. É isso? Mais x ao quadrado. X ao quadrado eu tenho que repetir porque eu não sei quanto é que dá. É justamente ele que eu estou atrás. Lembra que teve uma lá naquela parte, na atividade 2, teve um triângulo lá, que para mim eu tive que encontrar um cateto. Não era a hipotenusa, era um cateto. Aí o que nós relembramos? Que numa equação a incógnita deve estar do lado esquerdo e os números do lado direito. Portanto, esse e esse estão errados, estão no lugar errado. Esse é um número, é para estar do lado direito da igualdade. Esse é uma incógnita, letra, incógnita, tanto faz, é para estar do lado esquerdo. Então nós temos que primeiro consertar isso. O x ao quadrado, só que lembre, né? Se está mais x ao quadrado, como é que ele vem? Menos x ao quadrado. Repete o 14.400. Aí, como aqui está mais, quando não tem sinal é porque tem um sinal de mais. Vai para lá menos 22.500. Agora é só responder. É só subtrair, né? Eu tenho 14.400, devo 22.500. Então, subtraindo 22.500 menos 14.400. Para ver quanto é que vai dar. 0, 0. 5 tira 4 fica 1. 2 tira 4 não dá. 12 fica 8. 1 menos 1 nada. Então fica 8.100. Só que negativo, né? Porque eu não estava devendo mais do que o que eu tinha. Eu estava devendo 22.500 e só tinha 14.000. Só que nós aprendemos que isso aqui eu tenho que eliminar. Como aqui tem menos, aqui tem menos. Uma coisinha simples é multiplicar todo por menos 1, não é? Já vimos na outra. Vira mais, vira mais. Posso até apagar aqui. Pronto. Por causa do menos 1, todos dois ficaram positivos. E agora, para terminar, o que é que nós vamos fazer? Tirar a raiz quadrada, né, de 8.100. Para encontrar o valor do x. Tira a raiz quadrada de 8.100. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram de quanto é a raiz quadrada de 81? Houve 9?
Ouvi? Quem foi que falou? A Thaís? Muito boa, Thaís, muito boa. Pronto, 9. A raiz quadrada de 81 é 9. E de 8.100? Alguém disse 900. Quase. Né? 90. É 90, gente. Raiz quadrada de 8.100 é 90. Portanto, a altura da pipa do Pedro está a 90 metros. 90 metros de altura. Vou deixar para vocês, vou ajudar a montar agora para vocês descobrirem a altura da pipa do Caio, para vocês olharem se o Pedro tinha razão quando disse que a pipa dele estava mais alta. Se calculando a altura da pipa do Caio der menos de 90 metros, o Pedro tem razão, não é? Porque não foi o Pedro que disse que a pipa dele estava mais alta. Se ao calcular você vê que a altura da pipa do Caio é mais do que 90, o Pedro estava errado, beleza? Nessa. Então, gente, eu vou apagar aqui e vou só colocar aqui montar aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos olhar aqui agora para o triângulozinho formado pelo Caio. Qual é a hipotenusa? Tá aqui o ângulo reto. Então a hipotenusa do Caio é 130. Você bota aqui 130 ao quadrado. Qual é o cateto do Caio? 20 raiz de 22. Então você bota aqui 20 raiz de 22 ao quadrado. Mais, qual é o outro cateto? O outro cateto é justamente a altura y, né, que você não sabe, que você vai calcular. Portanto, você bota y ao quadrado. Pronto, e aí vocês calculam para encontrar a raiz, a altura da pipa do Caio. Beleza? Vamos para a questão, para a atividade 4, para a gente encerrar. Então, aqui na atividade 4, tem aqui: Joaquim vai construir uma escada de acesso à sua loja, que fica a 1,5 metro acima do nível da calçada. Tá? Tem a calçada, e essa escada fica a 1,5 metro de altura do nível da calçada. Ele fará a escada com degraus de 15 centímetros de altura. Então a altura de cada degrauzinho desse é de 15 centímetros. É a altura, não é a largura, tá? Aonde a gente bota o pé, né? Aonde a gente bota o pé não vai ser 15 centímetros, não, tem que ser mais, porque 15 centímetros até o meu pé, que é bem pequenininho, talvez dê mais de 15 centímetros, né? É a altura, ó, tá? Do degrau. Aí, a primeira pergunta: quantos degraus terá essa escada? Segunda pergunta: se cada degrau não pode ter menos de 20 centímetros, tá vendo? De profundidade, a quantos metros da base da loja ficará o início do primeiro degrau? Terceira pergunta: Joaquim também vai instalar um corrimão pegando toda a extensão dessa escada. Qual será o comprimento mínimo desse corrimão? Corrimão é aquela coisa que a gente bota aqui, né? Pra gente segurando enquanto tá pegando. É isso? Muito bem. Compreendo. O que é pedido na atividade? Essas três perguntinhas, né? Saber quantos degraus tem essa escada. Saber quantos metros da base ficará o início do primeiro degrau. E qual será o comprimento mínimo do corrimão. É isso que nós vamos responder nessa atividade 4. B.
A entrada da loja fica a quantos metros acima do nível da calçada? A 1,5 m, não é? A entrada da loja fica a 1,5 m. Aqui, ó. C. Qual será a altura de cada degrau? A altura de cada degrau de 15 centímetros, não é? Isso aqui são apenas aquela parte que compreendo. Quantas vezes 15 centímetros cabem em 1 metro? Quantas vezes 15 centímetros cabem em 1 metro? Ok? Só dar uma pausa aqui para mim dar uma claridade aqui, que tá ficando escuro. Então, quantas vezes 15 centímetros cabem em 1 metro, gente? Para responder quantas vezes 15 centímetros cabem em 1,5 m, basta que a gente divida 1,5 m por 15. E 1,5 m, nada mais. E dividir 1,5 m, 1,5 m são quantos centímetros? 1 metro é quantos centímetros? 100. Então, 1,5 metro. Se 1 metro é 100, 1,5 metro é 50. Portanto, 1,5 m é 150 centímetros. Então, para a gente saber quanto é, basta fazer essa continha. 150 dividido para 15. Vai lá. Já dividiram? 150 dividido para 15? 10. Beleza. Pronto. Então, 10 cabe em 10. Significa que terá 10 degraus. Beleza? Então, na letra A do responda aí, já sabemos que é 10 degraus, né? Aliás, na B, né? Na A e na B. Aí a B já respondeu. A B, quantas vezes 15 centímetros cabe em 15 em 1,5 m? 10. Aí a B já é a sequência. Complete o esquema a seguir e a quantidade de degraus que deverá ter a escada. Agora está pedindo para você desenhar os 10 degrauzinhos aí. Continuando aqui, ó. Pegando aqui, desenhar os 10 degraus, beleza? Aí agora complete. Essa escada terá 10 degraus, ok? Na C, a quantos metros da base da loja ficará o início do primeiro degrau? Bem, vamos lá. Se são 10 degraus, a quantos metros da base, né? Ficará o início do primeiro degrau. Se são 10, 1,5 m e são 10, a 10 centímetros também, não é? Tranquilo. Vamos representar essa escada por um triângulo retângulo. Ó, a história do corrimão, lembra? Lembra? Trazer aqui. Viu? Tem um corrimão. Formou o quê? Um triângulo retângulo. Ok? Em que o A, aí ele botou aqui A, B, não, B, C. Aí ele ainda diz assim, vamos representar essa escada por um triângulo em que A representa o comprimento do corrimão, ok? B, a distância da entrada da loja ao nível da calçada, e C, a distância em metro da base da loja ao início do primeiro degrau. Determine a primeira, determine a medida do A, o tamanho do corrimão. Então, mais uma vez, gente, é como teorema de Pitágoras. Aí, eu já, só nessa videoaula, já mostrei bem 5 vezes fazer teorema de Pitágoras. O que ele quer que vocês calculem aqui é esta hipotenusa A. Ok? Então vou deixar com vocês essa última questão. Já respondi tudinho, até como um desafio para você. Você me dizer assim, professor, espera para a gente fazer sozinho, né? Então tente, vai se encontrar dificuldade, melhor ainda. Prova que vocês estão no caminho certo. Beleza? Caso vocês tentem, aí
vá lá no grupo do WhatsApp e diga assim: professor, tentamos aqui umas 4 madrugadas inteiras com dias e não conseguimos dar um reforço. Aí eu vou lá no grupo do WhatsApp e clareio as ideias para ajudar vocês, beleza? Então, galera, é isso daí. Até a próxima. Assista o vídeo, parem, repitam, tá? Se não entendeu alguma coisa, não tem aquela lá na sala dizer: professor, não entendi, explica de novo. No vídeo você não pode falar comigo, mas você pode voltar o vídeo e assistir de novo o trechinho que você não entendeu, ok? Então um abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa de preferência, curta o canal, tem outros vídeos, não só do 9º ano, dê uma olhada lá e até a próxima semana, o próximo vídeo lá no bloco 14, ok? Um abraço.